Glória a Deus. Vai ler aqui no versículo 1 até o 9. O tema é sobre a cura de um coxo. É o discurso aqui de Pedro no templo. Se vocês puderem acompanhar, Atos 3, versículo 1 até o 9. Glória a Deus. Eu vou lendo aqui, depois eu vou voltar aqui para a gente ir falando de alguns trechos aqui. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para ele, esperando que recebesse alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo aos seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou. E entrou com ele no templo. Preste atenção nesse no 8 aqui. Ó. E saltando ele, pôs-se de pé, e andou. E entrou com ele no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. Essa parte aqui. E todo o povo ali, né, viu andar e louvar a Deus. Amém? Glória a Deus. Vou voltar aqui, né, no versículo 2, né, e fala assim: e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. Ele era coxo desde o ventre da sua mãe. Às vezes, vem abrir minha cordinha aqui, ó. Foi indo bem. Às vezes nós temos certos problemas que é de muito tempo, não é de agora. Às vezes nós temos problemas até que passam de geração em geração. Não sei se alguém aqui já ouviu falar que às vezes tem espíritos malignos, né, que passam de geração em geração. A pergunta é: o que a gente está fazendo? O que temos feito para mudar a nossa situação? Né? Esse homem, ele era coxo desde o ventre. Né? Vamos continuar aqui. No 3, fala assim. Vamos continuar aqui no 2. E era trazido um varão, né, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, né, para pedir esmola aos que entravam. Ok. Aí a gente, indo aqui para o número 3, fala assim: ele vendo a Pedro e a João, né, que iam entrando no templo, pediu que dessem esmola. Esse homem, ele foi para ali com um problema, né, ali no seu corpo. Ele era coxo, né, ele tinha uma deficiência física, né, ele não podia andar. E ele estava já acostumado a ir ali para aquela porta ali para poder pedir esmola, né? Coisa que ele já estava acostumado a fazer. Ele ia para ali todos os dias pedir esmola. Tadinho, acho que ele não estava nem mais preocupado que ele era coxo. Ele estava tão acostumado com aquele problema ali que ele parece que ele, sabe, aceitou aquilo ali para a vida dele. E muitas das vezes a gente passando por certos tipos de problema, que às vezes a luta está tão grande, a gente passa por aquilo ali tantas vezes, aquilo ali se repete tantas vezes na nossa vida, que a gente acaba acostumando com aquele problema ali na nossa vida. É verdade. Parece que aquilo ali já está fazendo parte da nossa vida. E às vezes a gente não percebe isso. Mas a gente tem que fazer o quê? Algo para mudar. Ele estava ali, né, naquela porta ali, e chegou a solução, né? Glória a Deus. E Pedro, né, ali no número 4, está dizendo assim: e Pedro,
com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós, né? Olha para nós. Ele olhou para ele, né? Esperando receber alguma coisa, ele queria a esmolinha dele, né? Mas Deus tinha muito mais para dar. Assim como Deus tem muito mais para nos dar. Às vezes a gente fica ali, caramba, aquela coisinha ali, aquela coisinha pequenininha. Dono de negócio, por exemplo, se é alguém que trabalha por conta própria, às vezes a gente fica ali, Senhor, eu queria só um trabalho para me ganhar 10 mil. Mas por que não te pedir para ganhar 20, 30? Por que não? Por que os ímpios têm que ter, a gente não? Por que não? Por que a gente tem que ficar naquela vida ali, na mesmice? Não, Deus quer o melhor para nós. Glória a Deus. E disse, né, número 6. E disse Pedro: não tenho prata, né? Ele olhou para o coxo, olhou para eles, né? E Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia! E hoje Deus está falando para cada um de nós, fala para mim também: levanta-te, anda. Aleluia. Vamos mudar essa situação. Não vamos nos conformar com o que a gente está vivendo. Não importa se é na área financeira, não importa se é na área sentimental, se é na área espiritual. A gente não pode se conformar com a situação que nós nos encontramos. A gente tem que fazer algo para mudar. Tem coisas que Deus vai fazer por nós? Vai fazer, porque Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser. Às vezes a gente passa por vários problemas familiares, né, financeiro, várias coisas, mas se Deus falar assim, eu vou mudar, entendeu? Se Ele quiser mudar a sua vida, de hoje para amanhã, se Ele quiser fazer você rica, Ele vai fazer. Se Deus quiser transformar, me dar um casamento, Deus vai me dar. Se Deus quiser me dar uma empresa milionária, Deus vai me dar, porque Ele é poderoso para fazer. Mas às vezes é necessário a gente tomar a posição do Senhor. Amém? Então, aqui no número 7 ele fala assim: e tomando-se pela mão direita, o levantou, e logo os pés e os tornozelos se firmaram. Glória a Deus. Se firmaram. Aqui, né, foi uma coisa física. É que ele está falando de uma coisa física, mas a gente pode fazer isso no mundo espiritual. A gente se levantar, se posicionar e se firmar na presença do Senhor. Porque para a gente ter vitória, esse é o primeiro passo. Não existe receita mágica. Você pode procurar melhorar o seu casamento, você pode procurar melhorar a sua empresa, você pode procurar, você pode orar, você pode fazer o que você quiser. Você pode buscar com todas as suas forças. Você busca, porque quando a gente quer fazer uma coisa, a gente faz. A gente busca, luta, até fazer aquele negócio dar certo. Eu trabalho por conta própria e eu lembro que quando eu comecei, né, eu virava a noite sozinha trabalhando. Eu não queria saber de nada se amanhã eu não ia dormir. Eu queria ver um negócio funcionando, eu queria ver tudo arrumadinho. A gente vai com a nossa força, né? Então, continuando aqui, né? Número 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, né? Primeiro se firmou e depois andou. Então, o que Jesus está falando, o que Deus está falando aqui na palavra dele? A gente se firma. Vamos ficar parados? Não. Vamos fazer a obra. Né? Primeiro a gente se firma e depois a gente anda. Primeiro a gente se firma com Deus e depois a gente vai fazer a obra. Será que Deus chamou a gente para ficar aqui sentado? Será que é isso mesmo que Deus chamou a gente? Vamos aceitar Jesus, glória a Deus, amém. Ô Senhor, eu vou para o céu. E o restante? E o povo que está aí sofrendo, que está precisando de uma palavra, que está precisando de uma ajuda, precisa ser pregador para falar de Jesus? Não. Porque a gente pode falar de Deus no ônibus, na escola, no curso, na faculdade, com nossos amigos no WhatsApp, no Instagram. Vamos pegar a rede social para a gente falar da palavra do Senhor, para a gente convidar as pessoas. Olha quantas cadeiras vazias que podia estar aqui cheia. Se cada um aqui chamar um, chama dois, vamos lá, porque ali tem um culto maravilhoso que vai ser uma bênção. Você vai sair de lá diferente hoje. É assim que Deus quer que ele se posiciona.
é se firmar, andar, se posicionar, fazer o querer de Deus. Amém? Então aqui, a palavra do Senhor, né, está falando aqui no número 8, que ele andou, né, e entrou no templo. Eles entraram no templo andando e saltando e louvando a Deus. Amém? Glória a Deus. Então é assim que Deus quer que você faça nessa noite. Ele quer mudar o seu interior. Hoje o culto é de cura e restauração. Olha que forte isso. Deus quer te abençoar? Quer? Ele tem poder para fazer? Tem. É só isso. Basta ele falar. O falar dele vai fazer. Ele não precisa fazer nada. Só ele decretar. Você vai ser abençoada. Você vai receber sua bênção. Mas antes da gente receber a bênção, tem algo muito mais importante, que é a nossa salvação. Não existe nada mais importante do que a nossa salvação. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Eu lembro que eu cheguei aqui, eu cheguei muito mal. Eu cheguei com a minha vida aqui muito desorganizada espiritualmente falando. E eu creio que Deus botou a pastora e o pastor na minha vida, porque Deus, ele transformou a minha vida. Aleluia. Isso aqui que eu estou fazendo hoje é a primeira vez que eu estou pregando oficialmente. É a primeira vez que eu estou oficialmente pregando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Isso aqui é cumprimento da palavra de Deus. Mas lá atrás eu tive que tomar uma decisão de querer fazer o agir do Senhor na minha vida, de deixar Deus agir na minha vida. Então é uma decisão. Eu creio que Deus, a palavra do Senhor mesmo está escrito, que a gente buscar primeiramente o reino dos céus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. É verdade. Eu preciso de muitas bênçãos na minha vida, eu preciso. Eu preciso muito de milagres em algumas áreas específicas, eu preciso. E não é pouco não, é muita coisa que se levanta, meu Deus do céu. Olha, vou te falar uma coisa. Quando parece que o inimigo, ele fica assim, eu vou agir aqui na vida dela aqui, aí ele vai lá e não consegue. Quando a gente está firme na presença do Senhor, aí que é um negócio bom. Esses dias eu devia ir aqui, pastor, não sei o que, pastor. Não, vamos orar. Vamos orar. Seja, botamos o rosto no pó aqui, o capeta rapidinho bateu de retirada. Porque quando a gente está firme na presença do Senhor, quando a gente está firmado ali no querer e no agir de Deus, gente, pode vir o problema que for. Pode vir o capeta que for, mas ele não vai ter poder. É algo tão espetacular que a gente tem uma fé tão grande, a gente tem uma força tão grande que eu fico assim, não importa o que vai acontecer, eu sei que o diabo ele vai embora porque Deus está comigo. E quando Deus está com a gente, acabou. Pode levantar o que for, a gente sabe que vai vencer. A gente não sabe como que a gente vai sair daquele problema, mas a gente vai sair. Porque a gente tem a certeza, porque com Deus a vitória é garantida. Aleluia. Não tem como ser diferente. Voltando aqui mais uma vez para algo que aconteceu na minha vida, né? Que eu às vezes, hoje eu entendo que eu acho que Deus permitiu tantas coisas acontecerem na minha vida. Eu tenho 42 anos, mas eu tenho uma experiência muito grande de vida, de tantas coisas que aconteceram na minha vida. E eu creio que Deus permite situações na nossa vida que é para Deus nos moldar mesmo. Às vezes Deus quer nos dar uma vitória, mas Ele tem que nos moldar, Ele tem que nos preparar. Eu mesma, eu era uma pessoa que eu não tinha responsabilidade financeira nenhuma. Eu gastava o dinheiro como se eu não houvesse um amanhã. Entendeu? Eu não queria nem saber, entendeu? Então, Deus vai te trabalhar. Se Deus quer te abençoar, vai te abençoar. Entendeu? Mas primeiro Deus vai te tratar, vai te preparar para você receber a bênção. Se você não estiver preparado para receber a bênção, como que Ele vai te dar uma coisa? Nossos filhos, por exemplo, né? Como que os nossos filhos vai pedir algo para a gente, um brinquedo, se ele não tem maturidade para usar aquilo? Né? Um celular, por exemplo, eu posso dar um celular para uma criança de 6 anos? Não tem maturidade. Né? Ainda mais no mundo de que a gente está vivendo hoje. Então eu passei por algo lá, lá no meu trabalho, que cheguei ao ponto que eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tem mais solução, acabou. Eu achei que ia falir. Entendeu? Eu falei assim, meu Deus, eu cheguei no fundo do poço, não tinha para onde eu ir mais, não tinha mais o que eu fazer. Eu estava com uma dívida, gente, de mais de 150 mil reais.
E eu fiquei assim, Senhor, o que eu vou fazer? Eu me desesperei, e na hora que a gente fica preocupado, quem trabalha por conta própria, é complicado, né? E eu falei assim, quer saber? Cadê o Deus que eu sirvo? Meu Deus. Né? E eu comecei a orar ao Senhor e falei assim, Deus, eu não sei como eu vou sair dessa situação, mas eu creio em Ti. Eu sei que Tu és um Deus que tudo pode. O Senhor tem poder para mudar isso do dia para a noite. Eu falei, Senhor, trabalha na minha mente, coloca estratégia no meu coração. E aí eu comecei a levantar de madrugada, e eu comecei a orar, aí a gente vira crente rapidinho. Rapidinho a gente vira crente. Quando Deus começa a apertar o negócio, a gente vira crente do reteté do monte. Sapatinho de fogo. Sapatinho de fogo. A gente começa a falar em línguas até na rua sozinha. Quem aqui já lavou a louça falando em línguas? Quem aqui no banheiro tá lá o chuveiro caindo e a lágrima descendo? Eles não sabiam se era do chuveiro ou se era lágrima. Eu já fiz isso muitas vezes. E sinceramente, acho que foi a época que eu fiquei mais crente na minha vida. Foi quando Jesus, Ele me apertou. Então, gente, tirando a brincadeira, né? Precisa a gente esperar por esse momento? Precisa a gente chegar no fundo do poço para a gente mostrar que Deus é Deus na nossa vida. Deus, Ele é Deus. Você querendo ou não, o diabo querendo ou não, Deus, Ele é Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Porém, né? Aí está o porém. Eu sempre falo uma coisa que é certinho. Os escolhidos, eu até falei com meu amigo ontem sobre isso. Os escolhidos não têm escolha, né? Os escolhidos não têm escolha. Se a gente veio aqui na Terra para fazer algo, né? Se Deus precisa de nós para poder levar a palavra, para salvar vidas, né? A gente não se acomodar, né? Deus, Ele tem um jeito dele de trazer a gente. Ele não quer isso pra gente, Ele não quer ver a gente sofrer. Ele não quer ver a gente passar por problemas. Deus, Ele é amor, né? Tem gente que fala assim, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Se Ele quiser mandar fogo, Ele manda também na nossa cabeça. O que Ele quiser fazer, Ele faz, certo? Mas Deus, Ele quer ver você sofrendo? Não. Deus quer ver você sorrindo, sendo feliz. Né? Deus quer ver você com amor no coração, sem aflições. Deus, Ele veio para isso, né? A gente passa por lutas, mas às vezes é a gente que cansa o problema, né? Às vezes a gente está ali igual eu lá na manilha, né? Eu cacei o problema para minha vida. Aí quando o negócio deu ruim, eu Jesus, me tira, se o Senhor fizer, olha, nunca mais, que não sei o quê. Aí Deus foi lá e me tirou. Eu entrei mais na manilha? Nunca mais. Nunca mais eu entrei na manilha, né? E é assim que Deus quer para a sua vida e para a minha vida também. Ele quer ver você sendo feliz. Ele quer ver você sendo vitorioso. Ele quer que você saia daqui curado. Ele quer fazer algo na tua vida. Ele quer modificar o seu viver, o seu interior. Não precisa a gente sofrer para poder entrar no querer do Senhor. É difícil, às vezes a gente abdicar das coisas do mundo. É sim. A gente deixar as coisas do mundo e a gente ficar alicerçado com o Senhor, muitas das vezes não é fácil. Às vezes é fácil para a Sara, mas às vezes não é fácil para a Jane. Às vezes algo é fácil para mim, mas não é fácil para minha irmã. Cada um sabe onde o calo dói. E Deus, Ele sabe aonde Ele vai fazer na tua vida para trazer você para Ele. Aí a gente vai parar para pensar, vamos no amor, vamos na dor. Né? A gente tem as escolhas na nossa vida, né? Deus nos deu o quê? O livre-arbítrio para a gente poder fazer escolhas. Deus nos ama tanto, 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 que Ele deixa a gente escolher qual o caminho que a gente quer. E hoje eu te convido a fazer algo diferente, a mudar, a sair daqui mudado hoje, para a gente não ter que sofrer, para a gente poder entrar no querer do Senhor. Amém? Pastor, vamos louvar.